Olá, meu nome é Carlos Eduardo Marques, sou aluno da UNIG e estou aqui para realizar a apresentação do meu tema integrador, do segundo período do curso de Engenharia Elétrica, que é a Computação e Engenharia Elétrica. Vou começar falando um pouco sobre a engenharia elétrica. A engenharia elétrica sempre foi uma área voltada para o desenvolvimento tecnológico. Desde a antiguidade, as pessoas já tinham esse contato. Textos datados de 2750 a.C. mencionavam o peixe-trovão do Nilo, que gerava choque ao ser tocado pelas pessoas. Nada mais é que o que conhecemos hoje, o peixe elétrico. Também por volta de 600 a.C., Tales de Mileto fez uma das primeiras observações ao esfregar o âmbar, que é uma resina fóssil encontrada principalmente em árvores coníferas, com o pelo do gato, que gerava uma atração especial, a qual conhecemos como energia estática. Após esses acontecimentos, quero relatar alguns pontos que também foram de extrema importância para os dias atuais. Principais eventos que contribuíram para o surgimento da engenharia elétrica. Vamos falar sobre o primeiro dele, descoberto em 1827 por George Simon Ohm, a própria lei de Ohm, que estabelece a relação entre tensão, corrente e resistência. Em 1830, o telégrafo, que foi uma das primeiras aplicações práticas da eletricidade. Em 1831, o eletromagnetismo. Ele teve um impacto profundo em diversas áreas, como geradores elétricos, que convertem energia elétrica em mecânica, e transformadores, que regulam a tensão elétrica das redes de transmissão. Olá, meu nome é Carlos Eduardo Marques, sou aluno da UNIG. Estou aqui para realizar a apresentação do meu tema integrador, do segundo período do curso a se comunicarem quase que instantaneamente. Computação e a engenharia também elétrica. Utilizou o princípio de transmissão de sinais elétricos, falando um pouco sobre a engenharia elétrica. A engenharia elétrica sempre foi uma área voltada para o desenvolvimento tecnológico, pois desde a antiguidade as pessoas já tinham esse contato. Texto datado de 2750 a.C. mencionaram o peixe-trovão do Nilo, que gerava choque ao ser tocado pelas pessoas. Nada mais é que o peixe elétrico. E também, por volta de 600 a.C., Tales de Mileto fez antes da evolução. A engenharia elétrica antes da evolução. As maiores dificuldades encontradas na engenharia elétrica. Quero relatar que a primeira universidade a oferecer um curso de engenharia elétrica no mundo foi a Universidade de Darmstadt, na Alemanha, em 1882. Já no Brasil, foi a Unifor, Universidade de Fortaleza, em 1973. Sendo as maiores dificuldades da engenharia a realização manual de cálculos complexos, onde havia um risco maior de erros, por isso se demandava mais tempo nos processos. Os desenhos técnicos, por outro lado, eram feitos à mão. Haviam constantes revisões e limitações nas precisões. Também a necessidade de protótipos físicos, que eram caros e necessitavam de longos períodos de desenvolvimento. Os engenheiros passavam por grandes e extensos treinamentos para dominar as técnicas daquela época, como ferramentas que eram manuais. Muita complexibilidade nos projetos, pois eram limitados pela capacidade de cálculos e dificuldade de simulação, sendo o desenho feito à mão exigindo revisões mais frequentes. Antes da chegada da tecnologia, o tempo necessário para a realização de um projeto de média complexibilidade era em torno de 3 a 6 meses, com uma equipe de 3 a 5 pessoas. Os gastos com o tempo e a quantidade de pessoas encareciam os projetos por causa do tempo e das revisões que eram necessários ser feitos. O início da evolução se deu por volta de 1970. Foi nesse ano que as soluções começaram a chegar. Os primeiros computadores e softwares começaram a surgir, facilitando os cálculos e as análises que antes eram complexas. Antes feitos à mão, agora são feitos por máquinas modernas, reduzindo tempos e carga de trabalho. Começavam a surgir os simuladores de circuitos e programas de designer, que facilitariam os processos de criação e testes de projetos.
Já no ano de 1990, a maior revolução da computação começou. A década da chegada de novas soluções. Com as soluções trazidas pelas poderosas ferramentas de computação, a engenharia elétrica começou a ser transformada, pois a partir de agora era possível utilizar software de simulação e integração com os sistemas em tempo real. A redução de tempo e pessoas que antes eram meses, agora são semanas, permitiu a redução dos custos e dos gastos dos projetos. Comparação do tempo passado com o tempo presente. Ferramentas como o AutoCAD permitiu criar projetos com tempo reduzido e com mais riqueza de detalhes. Hoje, já se pode fazer o tour virtual pelo projeto, antes mesmo dele ter qualquer material comprado. Além do AutoCAD, temos software como o OneSys e o Console, que simulam o comportamento de estruturas. O FEA, que prevê como um produto reage à força, vibração, calor e outros efeitos físicos. E também os algoritmos, que ajudam a encontrar a melhor configuração para maximizar a eficiência e minimizar os custos. Na prática, bastante coisa melhorou. Um exemplo é a Big Data, que são conjuntos complexos de dados, e análise de dados, que melhora a tomada de decisões e prevêem as tendências. A Internet das Coisas, que monitora dispositivos, otimizando o desempenho e manutenções automáticas do sistema. Impressoras 3D, criando protótipos e peças funcionais. Máquinas CNC passaram a fabricar componentes com precisão. Redes inteligentes, monitorando a distribuição e o consumo de energia. Não podemos deixar de falar do impacto nas indústrias. Com essa evolução dos computadores, dos softwares, dos sistemas, começaram a haver também as reduções de custos, pois diminui os erros e desperdícios, tendo economia dos recursos e aumento da rentabilidade. Também houve um aumento da eficiência. Os processos se tornaram mais rápidos e com melhoria na qualidade dos produtos, além das inovações que possibilita designs mais complexos e inovadores. Não podemos deixar de falar no futuro, com a inteligência artificial e a computação em nuvem, pois permitem análise preditiva, o compartilhamento de recursos, permitindo acesso a dados e ferramentas de qualquer lugar do mundo, fazendo aumentar a produtividade, a flexibilidade e a comunicação no nosso dia a dia. Também é importante falar das tecnologias emergentes, como a internet das coisas e as smart grids. São redes inteligentes. Elas conectam dispositivos para coleta e troca de dados, melhorando o monitoramento de controle, otimizando a eficiência e a credibilidade. Quero agradecer por essa aula. Uma boa tarde a todos. Tema integrador, computação e engenharia elétrica. Coordenador, professor Paulo Lube, aluno Carlos Eduardo Marques, segundo período de engenharia.